Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui na presença do Senhor mais um dia, mais uma quarta-feira que nós vencemos, mais uma quarta-feira que nós entramos na presença de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor te dará para você ainda uma chance para aquele sonho que talvez esteja tão esquecido, aquela vontade de realizar aquele sonho. Você pode estar pensando assim, mas no meio de tantas coisas que está acontecendo, será que eu ainda vou conseguir sonhar? Diz o Senhor nesta noite que os teus sonhos não morreram, porque aquele que é fiel, ele continua cumprindo tudo aquilo que ele nos prometeu. E se existe uma coisa maravilhosa na nossa vida, é esperar no Senhor. Porque lá em Isaías 40 está escrito assim: aqueles que esperam no Senhor, renova as suas forças. Que tal a gente renovar as nossas forças nesta noite? Meio de semana, quase no finalzinho de julho, pedindo que o Senhor venha mesmo bradar nesses dias que estão aí para chegar, para que a gente esteja logo todos nós juntos, para podermos adorar a Deus, engrandecer o nome santo dele. Então eu gostaria que você nesse momento acompanhasse a nossa oração, para que nós estivéssemos adentrando a presença de Deus. Nós sabemos que o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então vamos orar e entregar esta oportunidade. Ontem na nossa classe uma irmã dizia assim: esta é uma oportunidade de nós estarmos, para poder fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Então vamos aproveitar esta oportunidade. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos esta noite de quarta-feira. Te entregamos também a palavra que será pregada, a palavra que será nos revelada, porque nós sabemos que somente dependendo de ti, porque o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas. Então nós não podemos, Pai, mas quando o Senhor vai à frente, Pai, todas as situações são mudadas e tudo aquilo que nos parecia impossível se torna realidade. Por isso eu entrego cada vida, cada pessoa e aonde esse vídeo vai chegar, para que o teu nome continue sendo glorificado. Tudo isso eu te peço, te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar os corações. E se você tiver com a tua Bíblia em mãos, ou com a tua Bíblia online, eu gostaria que você abrisse comigo lá no Salmo 101, onde nós vamos aprender um pouquinho na palavra sobre o modelo de um bom rei. E nós que conhecemos a história de Davi, sabemos que ele foi um homem de guerra, de grandes vitórias. Teve sim uma situação onde abateu a sua alma, o seu corpo físico, mas aquilo que lhe foi dado não lhe foi retirado. E quando nós entramos nesse modelo de Salmo, eu queria ressaltar aqui somente um dos versículos, porque se você puder depois, com o tempo, você ler todo o Salmo, você vai ver que ele fez um propósito com Deus. E muitas vezes, quando nós falamos com as pessoas, faça um propósito com Deus. As pessoas acham que é do meu bem-querer, que é a minha vontade. Mas aqui, quando Davi se tornou rei, ele fez um grande propósito com Deus. E uma das coisas que ele prometeu para Deus era que ele iria fazer de todas as formas que a integridade de Deus fosse a vida dele. E nós sabemos que ele fez, mesmo em algumas coisas que ele derrapou, mas ele continuou na presença de Deus. E a sua vitória foi certa.
E esse propósito está aqui no Salmo 101. Para você que nunca ouviu falar alguma coisa de Davi, está aqui no Salmo o modelo que ele deixou. Que modelo foi esse? O modelo de que forma que ele queria que o seu reinado acontecesse. E no versículo 6 está escrito assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Aqui Davi estava dando um prenúncio do que ele queria que acontecesse no reino dele. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, em vários segmentos, dentro de Isaías, de Jeremias, nós vamos ver que a palavra de Deus se reflete nesse versículo. Porque quando Davi usou os meus olhos procurarão aqueles que são fiéis, o que os olhos do Senhor está fazendo nos dias atuais? Ou nos dias passados? O que o Senhor está fazendo conosco? Ele está procurando pessoas que realmente o queiram adorar. Pessoas que realmente venham a trazer a existência daquilo que ele tem de melhor para nós e para o próximo, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E ele fala ainda que anda no caminho reto. Olha a outra fala de Deus. A palavra de Deus diz assim, que aqueles que andam em retidão com ele, ele jamais vai lançar fora. Aqueles que verdadeiramente entregam o caminho a ele, ele jamais deixará tropeçar o teu pé. Ele fala aqui, aquele que realmente entrega os seus sonhos para ele, ele jamais deixará o inimigo tocar e te roubar. Mas nem um fio do teu cabelo será tocado, porque o grande Yahvé, o Senhor de guerra, o Senhor dos exércitos, o grande comandante, está à frente para dizer que quando nós entregamos, ele cuida, e quando ele cuida, ele zela. Lá no Salmo 139, que eu pregava alguns dias atrás, está dizendo um versículo que falou muito ao meu coração: eis que eu te cerco por trás, pela frente, e te ponho a minha mão sobre a tua cabeça, e te digo, tu serás meu, e ninguém pode tocar naquele que eu tenho designado meu filho. Então nós, voltando para Davi, dá para entender porque Davi foi um rei próspero? Porque Davi foi um homem de guerra, ele tinha aptidões, ele tinha estratégia, de guerra, por isso que ele foi vencedor. Ah, só isso? Não, a parte principal vem agora, ele tinha temor de Deus, integridade em Deus, por isso que ele conseguiu vencer os seus inimigos, que não eram poucos. Se nós olharmos para a situação em si de toda a vida que ele atravessou, nós vamos ver que ele foi traído pelos irmãos, ele foi traído pelos amigos, que o rei, que até então parecia ser seu amigo, que era seu próprio sogro, também desejou a sua morte. Então ele teve guerras diferentes das nossas. E ele tinha todos os dias que guerrear e vencer, porque tinha uma nação que o esperava. Tinha pessoas que dependiam dele dizer se sim ou se não, e com a retidão o que eles deveriam de fazer. Por isso que quando ele fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, ele estava dizendo, por onde eu for, eu vou procurar os fiéis e eu vou trazer comigo. E o Senhor está dizendo nesta noite, os meus olhos já estão há muito tempo procurando os fiéis dessa terra. Aqueles em que eu quero, nesse tempo ainda, trazer para perto de mim. Porque perto de mim, eu não vou te lançar fora. Eu não deixarei que os teus pés tropecem em nenhuma pedra, em nenhum laço. É isso que o Senhor está dizendo. E quando ele fala que anda, aqueles que andariam, ou aqueles que andam em reto caminho, aqui Davi. E quando Deus fala, aqueles que me são reto no caminhar. Então Deus, aqueles que me são reto, o Senhor está mostrando
que ele está observando aqueles que me são reto. Então ele está vendo, porque você só pode falar daquilo que você vê. Você não vai falar de uma pessoa que você não está vendo a forma dela andar. E se você comenta, porque você viu alguma coisa. Então Deus aqui na sua onisciência está dizendo, aqueles que andam, aqueles que eu vejo na minha retidão, engajado dentro daquilo que eu estabeleci, para que fosse para eles regra de vida. Mas como que estamos nós hoje vivendo as regras de vida? Nós estamos vendo uma igreja totalmente deformada, em muitos ângulos, porque tudo que Deus fez nessa pandemia mundial, Ele quis o quê? Ele quis nos corrigir de algumas coisas que não estavam agradando os seus olhos. E muitas vezes, quando nós lemos no Velho Testamento, que quando a palavra de Deus chegava aos reis e dizia, aí promovam uma convocação de oração, de jejum, tire as suas vestes, tira toda aquela riqueza, toda aquela luxúria, mas se prostrem, se orem, clamem, traga o sacerdote, traga os anciões, traga os nenês, os recém-nascidos que mamam no peito. Olha como que Deus, ele convoca aquele que é seu para poder fazer aquilo que é da vontade dele, para que as bênçãos fossem sucedidas, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje. Aqueles que têm se guardado, que têm buscado a presença de Deus. Mas nós vemos, muitas vezes, pessoas ainda totalmente desgarradas daquilo que deveria ter aprendido um pouquinho mais. Porque tudo que Deus fez foi uma convocação para quem? Para o povo dele, para os filhos dele. E aonde estão esses filhos hoje? O que estão fazendo? Porque o Pai espera, o Pai continua aguardando. E aqueles que estão longe, muitas vezes, de agradar a Deus, como é que pode? Hoje eu ouvi um termo assim. Muitas pessoas falam, mas como que eu vou conhecer Deus se eu não sinto nada? Para começar, Deus é luz. Deus é Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que tem e que está à tua volta pertence a Ele. A palavra diz, se nós subirmos ao céu, Ele está. Se descermos ao mais profundo mar, lá Ele também está. Se nós somos nas profundezas da terra, Ele também está lá. E nós temos o nosso amado Espírito Santo que nos acompanha, que está observando. Nós temos um anjo que está escrevendo o que eu faço, o que você faz, porque existe um livro da vida, onde está sendo relatado a nossa condição diária de vida. Então, quando a pessoa quer conhecer Deus, é tão fácil. A palavra de Deus fala assim, chegai a mim e eu chegarei a vós. Basta você clamar. Você não precisa gastar com nada, nem procurar um e-mail. Deus está bem diferente de antigamente, porque antigamente eram os profetas que traziam a vontade de Deus. Hoje nós temos uma ligação direta para Deus, através do Espírito Santo, através do seu Filho, que morreu por mim e por você. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Que importância nós estamos dando para isso? Estamos ensinando os nossos filhos? Porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. E esses filhos precisam resistir a tudo que virá. É isso que nós aprendemos. Se você for lá para Deuteronômio, você vai ver o que ensina. Quando Moisés designou para o povo de Deus, ele falou, ensine os seus filhos e os filhos dos vossos filhos. Mas o que nós estamos fazendo? Ensinando os nossos filhos? Se muitas vezes nós mesmos não estamos aprendendo. E essa palavra que me veio nessa manhã dizia assim, dessa forma. Quem se achega a Deus, ele é luz. Ele é resplendor. Ele é um torrencial de águas. Mas quando nós voltamos para a luz, quando você está perto de Deus, quando você está junto dele, você resplandece, porque ele resplandece em você. É tudo que ele quer. Mas quando você se afasta de Deus, é a mesma coisa que eu pegasse essa lâmpada que está acesa aqui nessa sala e eu fosse me afastando dessa lâmpada e falando com vocês, o que iria acontecer? Chegaria um ponto
que o meu espaço, que eu estou dando, longe da luz, ficaria escuro. E ali eu estaria entrando nas trevas, pelo exemplo. Deus, tudo que Ele quer é fazer que você resplandeça, que você aprenda, que você tenha o que dar, o que passar. Nós, como transmissores de boas novas, de bênçãos, logo, logo nós estaremos aí fora. E o que nós vamos transmitir? O que nós aprendemos como lição de casa. O que o Senhor tem nos ensinado como lição de casa. O que você está colocando em prática? O que você está fazendo com essa lição de casa? Sabe que o papai está olhando para mim e para você nesse momento. E ele está dizendo, tudo o que eu fiz foi para o melhor para você. E eu posso dizer que muitas e muitas coisas, sabe, dentro aqui do meu quadrado, que é a minha casa, o meu reduto, eu aprendi coisas durante toda essa trajetória que muitas vezes, anos e anos atrás, eu não consegui. E talvez algumas pessoas que já partiram e estão com o Senhor não tiveram a oportunidade que eu e você estamos tendo. Então vamos priorizar esse momento. Vamos ser agradecidos por esse momento. Que oportunidade maravilhosa. Quando nós chegarmos lá fora, onde nós poderemos abraçar, você vai poder dizer assim, mas olha, aquilo que Deus fez foi maravilhoso, porque eu aprendi a amar mais um pouco os meus filhos, a minha casa, me dedicar um pouco mais ao meu esposo, à minha esposa. Eu pude amar um pouquinho mais meus animais, ter um tempo para reflexão, porque o que estava acontecendo era um desenfreio, aquilo estava desenfreado de tal maneira que nós não estávamos respeitando mais nem uns aos outros. E Deus parou tudo, parou tudo. Ah, mas pessoas morreram. Houve necessidade de paga de sangue? Sim. Em toda a lei, em tudo que nós vemos, sempre tem um preço. Jesus Cristo pagou um preço. Mas o que nós estamos fazendo com o preço? Muitas vezes nós lembramos das pessoas que deixaram de existir por esta pandemia. Mas quantos mártires lá atrás morreram para que esta palavra que está aqui, com tanta facilidade, eu ia à loja encontrar. Hoje você encontra Bíblia para mulher, para homem, para criança, tradução hebraica, línguas, virtudes, dicionário, como pregar, como montar. A Bíblia, hoje, ela se expandiu, mas para ela chegar a esse ponto, teve pessoas que pagaram preço. E nós estamos valorizando esse preço de que maneira? Sabe como? Fazendo o que este livro maravilhoso é para nós. Sabe onde está a nossa saúde? Está aqui. Sabe onde está o nosso bem viver com o esposo, com filhos, com parentes, com amigo, com a igreja? Está aqui. Sabe como aprender a servir a Deus? Está aqui. Sabe como comprar e conduzir tua casa? Está aqui. Como você vai comer, de que maneira comer, se come demais, se come de menos, tudo. Como deitar, como levantar, como andar. A palavra de Deus, ela é completa. Esse manual do instrutor, quem produziu é aquele que te conhece muito bem, que me conhece muito bem. E ele sabe, e aqui ele colocou todos os comandos para que nós não tivéssemos nenhum tipo de desculpa para dizer não consigo ou eu não vou chegar. Por isso que quando Davi prometeu para Deus ali, naquele templo dele, dentro daquele palácio, onde ele colocava Deus em primeiro lugar, ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E nós estamos sendo procurados por Deus, porque Ele quer saber onde estão os fiéis da terra. E eu e você temos que falar, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. E se você for comigo lá, em Isaías 48, no 17, que é uma palavra profética também, aonde aqui Isaías estava sendo usado para repreender a infidelidade de Israel,
Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero citar um versículo que me chamou a atenção, porque é coisa maravilhosa quando Deus, ele usa a palavra dele como advertência para nós, né? Então, no 48:17 de Isaías está escrito assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu acho que, em poucas palavras, aqui, Isaías refletiu o que é Deus para nós. Ele é o nosso Senhor. Primeiro, ele é o Senhor de tudo. Se você vai fazer alguma coisa querendo colocar ele de lado, não faça, porque ele é Senhor. E ninguém vai mudar isso. Não tem autoridade na terra que tire. Nenhuma. Porque nós sabemos que tudo foi criado por ele. E ele está dizendo mais aqui, o teu Redentor, sabia que ele é o teu Redentor? É o meu Redentor. Nós nos chegamos a Deus através do seu Filho, porque para nós chegarmos até Deus, ele pagou, sabe, o preço do Filho dele, o sangue do Filho dele, para dizer que nós somos os filhos dele. Ele está dizendo, o Santo de Israel, ele vai ser sempre santo. E para nós querermos ver Deus, a palavra de Deus fala assim, que sem santidade jamais nós veremos a Deus. Jamais. E também fala o quê? Eu sou o Senhor que te ensina o que é útil. Como é gostoso quando nós olhamos algumas pessoas nos ensinando a fazer alguma coisa com coisas que nós nem sabíamos que existiam, né? Como é bom saber de utilidades para casa, como usar muitas vezes um produto, de que forma economizar, de que forma usar a casca de um alimento, como é importante. E aqui Deus, o Todo-Poderoso, ele está dizendo, eu te ensino a ser útil, eu te guio pelos caminhos para onde você for. E eu vou fazer de tudo para te guardar e te livrar, se atentamente ouvires a minha voz. E também tem uma parte que fala assim, olha, que quando nós não ouvimos a voz de Deus, ou não seguimos os seus passos, sabe o que nos acontece? Ele fala assim na sua palavra, declaradamente, ele não tem o que esconder de nós. Nós somos filhos, ele é pai, ele tem direito de nos repreender e de nos advertir. Ele fala assim, e se verdadeiramente não fizer tudo o que está nos meus estatutos, nos meus mandamentos, vós morrereis. Assim, simples. E não estou falando de morte de corpo, eu estou falando de morte de alma. Pessoas que muitas vezes andam determinado tempo sem saber para onde vão, nem como vai ficar, nem de que maneira vai viver. Por quê? Porque Deus tem um caminho certo. Quando você está guiado pela bússola de Deus, você jamais vai tropeçar, jamais vai fazer alguma coisa. E mesmo que você faça alguma coisa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar, filho, vamos acertar isso daí, tá errado. Não é dessa forma não. Eu tô aqui, eu te ajudo e te levanto. Caminha, marcha, eu sou contigo. Ele jamais vai te apontar o dedo para dizer, não, eu não quero mais você. Eu não te aceito. Não. Porque o Senhor, uma das coisas que Deus faz prevalecer é um coração arrependido. É um coração aquebrantado. Quando você pede perdão, libera perdão para alguém, você já reparou como você fica leve? Quando você lembra de algum fato lá atrás, e Deus tem dado muitas formas nesses últimos meses aqui, desde a pandemia que começou, a tratar com pessoas que têm relatado para mim, pastora, como Deus tem tratado no meu íntimo, para pedir perdão e liberar perdão de coisas que eu nem lembrava mais. Mas aquilo fica cativo lá atrás. E Satanás muitas vezes fica prendendo por uma coisa tão pequena, para que você não caminhe, porque você não liberou, talvez não quis entrar em acordo com alguma situação. Então, o Senhor está dizendo que nesse tempo aqui, tudo que Ele fez para o quê? Para Ele corrigir os seus filhos. Ele fez para que os seus filhos entrassem numa união. E se eu te fizer uma pergunta, você está vendo alguma união? Você está vendo assim que as pessoas estão mais ligadas? Ou as pessoas estão mais distanciadas? Talvez seja somente uma
uma interpretação? Não. A palavra de Deus fala que de Deus ninguém escapa, de Deus ninguém zomba. E nós precisamos, nesse tempo, entender: eu sou o Senhor que te ensina aquilo que te é útil. Então eu quero nesta noite te falar, preste atenção ao que Ele tem te falado, coloque em prática aquilo, por menor que seja. Ah, mas foi um passarinho que apareceu na minha janela. Presta atenção, porque Ele vai falar através do passarinho, Ele vai falar através de uma pessoa, Ele vai falar através de qualquer situação. Talvez essa situação, ela está sendo inserida na tua vida para que você tome alguns cuidados que talvez lá atrás você não tenha tido. E eu posso dizer, como eu coloquei aqui na hora que eu estava estudando essa palavra, que Davi, ele reinou com sabedoria, pois a sua trajetória sempre foi de desafios. Sempre foi. Porque você pode dizer assim, mas a gente tem luta todo dia, tem dia que eu não aguento. Mas aqui, ele reinou, mas ele tinha desafios. Os desafios dele eram muito maiores do que os nossos. E lá ele tinha que ouvir um profeta, que Deus mandava o profeta falar, entregar o recado para ele. Hoje nós temos o Espírito Santo, que está ao nosso lado para interceder por nós. Olha que coisa maravilhosa. Olha que grandiosidade, que oportunidade única. E nós sabemos que quando Davi andava pela terra, ele buscava aqueles que lhe serviriam como soldados, como companheiros. O Senhor está buscando nessa pandemia os profetas. Cadê os profetas? A palavra de Deus diz assim, que Ele não quer os capacitados. Ele quer, tem o chamado, Ele tem a convocação e Ele capacita os incapacitados. Então nós não temos desculpa, amados. Nós não temos desculpa. Se você falar, não sei pregar, mas Ele falou que você não precisa pregar. Uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa. Um abraço teu pode mudar uma situação. Um sorriso na tua boca, embora nós andamos de máscara, né? Mas um sorriso na tua boca, quando nós voltarmos, sabe? Quebra todo jugo. Por quê? Porque é amor, a demonstração. E tudo isso foi feito pelo Pai das Luzes, que é Deus. E eu quero dizer para você que ouvir a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos, nós teremos, sabe o quê? Nós teremos paz e nós teremos a sua justiça. Isso é bíblico. Ouvir a voz de Deus. Pare e pense um pouco. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? O que eu estou falando é ouvir literalmente. Ouvir de algo que te chame a atenção, que te deixe impressionado, que tenha mexido com o teu emocional. Porque ouvir a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos, nós teremos a paz tão desejada e a justiça de Deus pairando na tua porta. Sabe o que é a justiça de Deus pairando na tua porta? O mal não adentrará a tua casa. Mesmo que venha, ele não vai poder surtir efeito. Você não será enganado. Você terá uma paz mesmo em meio a aflições. Mesmo em meio em situações, você vai olhar e vai falar, eu consigo fazer. Porque Deus já me ensinou, já me deu a estratégia. Porque quando eu estava sozinha, Ele me ensinou como que eu deveria fazer através do Espírito Santo. Jamais, em situação nenhuma, você ficará sozinho. Seja ela qual for a circunstância. E uma das coisas que eu quero, antes que nós terminemos esse culto ao Senhor, eu gostaria de te falar que quando alguma coisa acontecer na tua vida, logo de manhã, que não dê certo dentro dos planos que você tinha feito, não murmure, não reclame. E se você tentar novamente e não der certo de novo, não coloque em evidência que seja Deus, porque Deus não está me abençoando, talvez Ele esteja te livrando de alguma coisa para que não venha a te acontecer algum mal. Nós temos que aprender que a palavra de Deus
é soberana sobre a nossa vida. E muitas vezes os meios que Ele está encontrando de nos cercar fazendo com que, muitas vezes, as condições que nós programamos, nós mortais programamos, não é a vontade dele naquele dia. Então algumas coisas nos acontecem, daí pela nossa muitas vezes incapacidade de olharmos, refletirmos, ou na ansiedade de querer vencer, porque você já percebeu algo também, como as horas estão correndo, como o dia está passando rápido demais. Hoje é quarta-feira e a impressão que dá é que ontem era domingo. Então nós estamos vendo que o ciclo está se acelerando. Por quê? Porque o tempo está avançando. O Senhor tem pressa. Então não reclame. Se há algo que você planejou não deu certo, ore a Deus, peça para Ele discernimento. E você vai ver que algumas coisas vão começar a desembaraçar na tua vida. Eu entrego tudo para o Senhor. Tenho ensinado mulheres a serem mais do que vitoriosas em todo segmento. Quando ela coloca Deus em fazer até as atividades domésticas. Porque Ele é teu Pai. E Ele fala assim, eu dou ordem aos meus anjos poderosos para te livrar e te guardar. Muitas vezes dentro de uma atividade nossa corriqueira, diária. Muitas vezes a gente fica nervosa, perde muitas vezes até a razão de algumas coisas, fala o que não deve. E daí quando nós caímos em si, já foi. Mas pare tudo quando isso acontecer. Peça perdão, acerte e parta de novo para o sentido daquilo que você tinha se proposto a fazer. Você vai ver como que as coisas vão mudar. Porque Deus, Ele é soberano. E tudo que Ele quer te ensinar o que é útil. E Ele te guia pelo caminho em que você está andando. Não é nem o que você vai andar, é o que você está andando hoje. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. E que Ele fará grandes mudanças. Ele fala na palavra, fazei prova de mim. Faça prova de mim. Quando Davi estava nessa intenção aqui de colocar os fiéis, aqueles que eram fiéis a Deus, do lado dele. A fidelidade do Senhor, ou melhor, vou colocar assim, a sua fidelidade para com o Senhor, para com Deus, é que vai fazer prosperar a tua terra. A tua fidelidade. Porque quando Deus vê a fidelidade sua, Ele vai ensinar para você o caminho que você deve andar, a justiça dele vai estar na tua porta. E tudo que você colocar a tua mão, você verá a prosperidade de Deus. Porque é isso que Ele nos ensina. E uma das coisas que Ele quer que nós sejamos é mais que vitoriosos. Essa promessa foi dada pelo Filho dele. E um dos conselhos que Jesus deixou para os discípulos: quando pedirdes ao meu Pai, que é o vosso Pai também, peça em meu nome, que Ele, vendo lá do alto céu, Ele vai responder aos seus pedidos e Ele vai atender ao seu pedido. Então, que nós possamos nessa noite entender que tudo que foi falado aqui, assim diz o Senhor, o seu Redentor. Eu quero fazer o melhor por você. Que você possa entender que a partir de hoje, algo novo pode começar se você crer. E seguirão para os que creem. Creem em quem? Primeiramente na palavra. Crer em Deus, porque essa palavra é dele. E saber que Ele está disposto a nos encontrar a qualquer momento, desde que você o chame. Porque Ele fala lá em Jeremias 29, eis que eu me deixo ser achado. Isso é lindo, gente. Isso me comove. Porque muitas vezes a gente procura pessoas e não encontra, né? Mas Deus, com toda essa soberana graça, eu estava estudando uma parte da Bíblia onde Ele fala assim, aqui em Isaías, Ele fala assim, eu, o Senhor, quando dou ordem aos astros e às estrelas, elas se enfileiram e se apresentam para mim. E eu a chamamos pelo nome. Gente, isso é poder, isso é grandeza. E um dia nós estaremos com Ele. Nós estaremos nesse céu,
que foi preparado, nessa terra que Ele nos preparou, para que nós possamos viver e saber a forma, como Ele é, de que maneira que Ele é, porque não existe um amor igual e nem tem forma de demonstrar esse amor para comigo e para com você, porque nós sabemos que nós somos meros mortais, que erramos, mas levantamos e confiamos que Deus nos dará a vitória. Eu sei que o Senhor falou no teu coração, que você possa refletir e colocar em prática toda essa palavra, e que o Senhor te faça mais do que vitorioso. É o desejo do meu coração, e tenho certeza que é o desejo do coração de Deus também. Que você tenha um lindo término de noite, porque o amanhã pertence a Deus, e o hoje, até meia-noite é nosso. Que Ele te dê uma noite abençoada, e que você consiga refletir um pouquinho nesta palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado a partir da tua vida e a partir de agora em diante. Em nome de Jesus, fique na paz. Shalom.